Hoje nós vamos falar, a facilitadora de hoje é Laís Oliveira, que sou eu, e nós vamos falar do tema 2, Deus. Será que é fácil falar de Deus? Né? Vamos aqui mexer com nossas crenças, mexer com nossas percepções de Deus, de tudo que a gente imagina ser Deus, e pensar e, de fato, chegar até o que é esse Deus mesmo, né? Permeados pela doutrina espírita, mas também atualizando esses conceitos diante do que ela mesma nos propõe, que é a compreensão de quem nós somos enquanto criatura, né? Quem é o ser humano, essa criatura, esse espírito, né, que vive, né, seus momentos, e o que é Deus na vida do espírito e o que é Deus para o personagem, né, encarnado, de forma que a gente vai, dentro dessa história, construindo. Porque nós, enquanto seres em evolução, não trazemos apenas noções, né, tanto de todos os conhecimentos, mas hoje vamos falar de Deus. Essa relação com o divino, ela é antiga, né? Ela está desde nossas primeiras encarnações. Então, tudo que a gente concebe de Deus hoje tem uma história aí que está no psiquismo de cada um de vocês e que vai ser diferente para cada um de vocês. E a gente hoje vai começar a conversar um pouco sobre como essa concepção de Deus ela tem total importância na forma como a gente se comporta na vida e na forma como a gente constrói o nosso destino. Né? Então, vamos esmiuçar aí algumas questões sobre Deus. Fiquem à vontade para perguntar, para não concordar, para trazer, né, a opinião de vocês. Eu só peço lembrar que precisamos do microfone quando quiserem falar, mas estejam à vontade a qualquer momento para perguntar. Vou apresentar aqui para vocês o plano de aula, né? Vocês têm ele lá na plataforma, mas o objetivo geral dessa aula é possibilitar uma visão compreensiva da concepção espírita de Deus, bem como do significado da fé à luz do espiritismo. Estabelecer diferenças entre materialismo e espiritualismo, né? A gente vai falar um pouco sobre a diferença e sobre o que essa diferença impacta também na nossa vida, no nosso comportamento, mostrar as diferentes formas de como o homem concebia a divindade ao longo da sua evolução e que concebe hoje, né? E uma reticências, porque a gente é esse ser em evolução e ainda há muito que se amadurecer em termos de psiquismo. Apresentar as evidências da existência de Deus, estabelecer os conceitos de bem e de mal, né? Vamos conversar sobre isso também, como a gente enxerga esse bem e esse mal, certo e errado. Explicar o significado da prece como mecanismo de ligação com o Criador e explicar o significado da fé no Espiritismo. Então, esse é o plano de aula e a gente agora vai passear por esses temas. Quando a gente fala de materialismo e de espiritualismo, a gente está falando de dois conceitos que são opostos, né? Então, e por que é importante a gente diferenciar um do outro quando a gente vai falar de Deus? Porque qualquer ideia e qualquer filosofia e qualquer conceito que se embase num ou no outro, né, vai ter uma visão diferente e ampliada desse conceito, né, de como ver a vida, de como ver uma própria doutrina, de como ver uma própria ciência. Né? Então, o materialismo e o espiritualismo acabam sendo vieses diferentes de olhar e que embasa muitas teorias, e essas teorias acabam ficando diferentes quando você engessa um olhar para um ou para outro. Então, o materialismo, sem querer entrar numa abordagem, né, filosófica mesmo do que é esse materialismo,
Agora, nesse momento, vamos pensar a definição dele. Todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o seu resultado. Então, se a gente pensar qualquer ciência, qualquer filosofia, qualquer doutrina, qualquer filosofia que venha a ser pautada no materialismo, ele vai estar enviesado por esse olhar de que a matéria é o tudo ali, nada existe além dessa matéria. E tudo que acontece ali é um movimento dessa matéria ao acaso, né? E aí a gente tem teorias, a gente tem várias concepções de que é assim mesmo que funciona o mundo, né? É movido por esse acaso, por essa matéria que surgiu, e isso vocês vão ver muito na aula 4, que é a evolução. Então, a gente vai diferenciando esses conceitos. E o espiritualismo, a gente já pensa, de um modo geral, na existência de algo que transcende essa matéria. Então, para o espiritualismo, existe uma sobrevivência a essa matéria. Não é a matéria pela matéria, né? E várias religiões e doutrinas são, né, pautadas pelo espiritualismo, por essa crença. Na verdade, as religiões, na maioria, têm essa visão dessa sobrevivência, de existir esse algo mais, além da matéria, que acaba trazendo, né, essa esperança do porvir, essa questão da vida após, né, essa vida. Existe algo além, independente de como a gente configura isso, e que propõe também essa superação do materialismo, né, de um destino estruturante e esperançoso. Porque quando a gente fala em superar o materialismo, a gente também está falando em superar o materialismo enquanto comportamento, né? Porque a gente fala que uma pessoa é materialista quando só acredita no material e ela vive o quê? O material. Eu trabalho, eu consumo, né? É uma vida pautada em tudo que preenche aquilo, a vida básica, né? Então, assim, além disso, a gente está falando de uma mudança no comportamento mesmo, porque a gente também define assim um tipo de comportamento como materialista. E aí a gente tem essa diferença de materialismo e espiritualismo. E o espiritismo, ele acaba se encaixando dentro desse espiritualismo. No livro O Espírito e o Tempo, tem esse texto de Bolzano, né, que está lá em Herculano Pires. Ele diz assim: se consultarmos as obras dos mais eminentes antropólogos e sociólogos, notamos que todos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano se mostra universal. E ele fala muito disso, essas pesquisas dele, ligados à antropologia na base dos seres mais primitivos. Eles começam os estudos desses seres mais primitivos. E o quanto esses seres mais primitivos eram mais relacionados à natureza e tinham esse vínculo com o espiritual, de alguma forma, inato, muito intenso. E ele traz o quanto, no decorrer da história, com o desenvolvimento do intelecto, da ciência, foi havendo essa separação. Então, para ele, o materialismo veio depois de um momento primitivo em que essa espiritualidade estava mais ali, né? Na vivência, na experiência do ser mais primitivo. Mas que, de repente, surge esse conceito materialista. Aí ele chama o materialismo de uma flor de estufa. Ele surgiu no pensamento e no intelecto, né, como uma separação da mente das questões da natureza, como se ele engessasse e separasse isso, né, a natureza e toda a sua diversidade, seu mistério, e separasse tudo isso dos processos mentais, como se isso não fizesse parte do ser humano. Então, aí ele fala, né, dá essa alusão de algo criado pelo intelecto, que começa a querer razão em tudo, né? Mas que, originalmente, esse espiritualismo,
o espiritualismo é mais remanescente, né? Ele, nos primórdios, era mais presente nesses seres mais primitivos. E o espiritismo, como eu falei, se enquadra dentro de uma doutrina espiritualista. E a diferença do espiritismo para muitas outras doutrinas espiritualistas são alguns conceitos, algumas teorias e a forma filosófica como ela traz o espírito, né? Porque dentro dos conteúdos espíritas e do Pentateuco, de todas as obras espíritas, vem uma noção do que é esse pós-vida, né? Do que é essa continuidade da vida para o espírito, do que significa ser esse ser imortal. Né? É uma forma de aprofundar só existe algo, mas sim, e o que é esse algo? O que acontece depois desse algo? Como é esse processo da reencarnação? Né? Então, o espiritismo ele traz de uma forma mais concreta e com toda uma filosofia, toda uma ciência, né? Toda uma base religiosa também, aprofundando isso. Né? Porque qual é a diferença de você ser um espírito? Qual é a diferença de você estar encarnado hoje e amanhã você estar vivendo num outro plano e ser esse mesmo ser? Né? Que diferenças isso traz na nossa vida hoje? Saber que é imortal, saber que a vida é um ciclo. Né? Então, o espiritismo traz toda uma cerca de vários conteúdos que atrelados à mediunidade, à reencarnação, que vem esclarecer sobre esse ser espiritual. Né? Então, nem toda doutrina espiritualista tem toda essa teoria, esses postulados que o espiritismo. Né? Mas o espiritismo ele é espiritualista, pelo conceito da crença da sobrevivência. E quando a gente fala dos estudos espíritas, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Vocês viram na aula passada como foi, né, construído e codificado o Livro dos Espíritos. Foram através de perguntas, né, enviadas a vários espíritos de locais diferentes. E todas as perguntas, e é interessante porque Kardec tem uma curiosidade nessa pergunta, né? O que vocês acham? O quê? Ele não perguntou quem, né? Já começa a dica para a gente dessa natureza da divindade, da natureza de Deus. O quê e não quem. Né? Já está mexendo com a gente aí um pouquinho, que personificou em muitos momentos esse Deus como uma figura humana. Então, o que é Deus? Todos os espíritos de diferentes lugares responderam da mesma forma. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí a gente olha nessa resposta que nada é dito sobre a natureza de Deus. Né? Que é Deus? A gente sabe que ele é a inteligência suprema e que ele tudo criou. Né? Então, o espiritismo é uma doutrina monoteísta, acredita em um único Deus, criador, deísta, né? Que tem esse Deus como motor de todas as coisas, que movimenta, que criou e que gerou todas as coisas, e que criou o espírito, porque o ser humano, ele transforma, né? Ele gera um corpo humano, mas ele não gera um espírito. E nenhum espírito gera um espírito. Né? Vocês vão ver isso também na aula que vem, que é o tema espírito. Então, qual a segunda pergunta que Kardec fez? Aliás, a quarta, né? Onde pode se encontrar a prova da existência de Deus? Onde está essa prova de que Deus existe? E os espíritos responderam, em um axioma que aplicai às vossas ciências. Não há um efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, a própria falta de explicação para a nossa origem, a própria falta de explicação para a origem do espírito, do espiritual e do material, porque existem as duas formas no universo, né? Matéria e espírito. São duas forças que caminham juntas no processo de evolução. Então,
o que criou essa matéria? A gente não pode ter criado a matéria. O ser humano não pode ter criado a matéria, como não tem como criar o espírito. Então, a existência de Deus acaba sendo essa resposta lógica para a gente compreender que existe um Criador, né? E dessa resposta é que vem muitas questões para a gente pensar e refletir sobre esse Deus e como ele atua na nossa vida, né? E como a gente se vincula a esse Deus. Porque essa questão de entender as origens é uma das questões que mais fez com que o homem buscasse esse Deus, né? Do que o homem criasse para ele imagens, símbolos do que é esse Deus. E até a própria sociedade que foi se formando inicialmente, as culturas, vêm dessa busca dessa crença, né? Então, a busca de compreender Deus é o homem projetando no externo essa necessidade de compreender essa origem, né, do universo, e uma necessidade psicológica mesmo de compreender a sua própria origem. Porque a gente vai te fazer até uma árvore genealógica, né? Mas, algum momento, houve algo primeiro, uma criação. E aí existe, dentro do nosso psiquismo, essa necessidade de respostas a isso. E a gente sempre buscou essas respostas, o ser humano sempre buscou essas respostas. Como eu falei anteriormente, projetando, né, no externo. Então, assim, nós já nascemos... Pergunta? Não, né? É que eu vi um movimento, achei que fosse para perguntar. Então, nós já nascemos com a ideia de Deus. E essa marca de Deus, que a gente chama de Imago Dei, né? E, além dessa marca, no nosso psiquismo, nós temos os registros de todas as nossas vidas e relações que criamos com Deus. Então, a gente tem uma história, né, um arcabouço de como foi essa relação em relação ao que a gente concebeu Deus em todas as nossas vidas, em todos os nossos, né, encarnações. Então, além de uma marca divina, é um conceito que cada um aqui já experienciou de muitas formas diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, sociedades diferentes, porque Deus acaba estando ligado com tudo isso na história do ser humano, né? Porque as religiões, elas acabaram construindo sociedades, né? Interferindo nas culturas, nos ritos, em muitos outros aspectos. Então, a religião não é só uma forma da gente conceber Deus, mas também de moldar muitos costumes, né, os rituais e tudo que a gente experiencia enquanto sociedade. Então, assim, essa marca de Deus, ela, ao mesmo tempo, promove em nós essa necessidade de buscar esse Deus, de compreender esse Deus, de nos realizar de alguma forma. E, normalmente, quando essa necessidade surge no nosso psiquismo de uma forma geral, de algo que a gente não consegue conceber, surgem os símbolos, né? A mitologia, surgem os rituais. Boa noite. Boa noite. Levando em consideração que Deus é o que e não quem, e Jesus Cristo sendo o Filho primogênito de Deus, por assim falar, Jesus seria o primeiro espírito a entender 99% dessa inteligência suprema? Olha, Jesus é um espírito como todos os outros criados, né? Por Deus. Certamente por toda bagagem que ele trouxe ali, num processo de evolução muito além. A gente vai falar um pouco aqui à frente do que é esse Deus, e talvez isso vá te responder, porque Deus a tendência do ser humano e a proposta para o ser humano é que ele sinta Deus. E chegar nesse ponto não é só para Jesus, né? Certamente, vivendo as experiências que ele viveu,
ele já tinha uma conexão, né, com o Criador muito intensa. Agora, dizer se essa conexão já é a compreensão do que é realmente Deus, eu não sei te dizer, porque eu não sei o que é de fato Deus. Mas, certamente, a nossa evolução e a nossa ampliação do nosso psiquismo vai nos tornando muito mais próximos do que é Deus, né? Vai caminhando para essa proximidade. E é por isso que a gente fala muito aqui dessa construção dessa relação com Deus, que ela é muito pessoal, né? Então, é um processo que a gente está no caminho, né? E a gente vê muito falar assim da autoiluminação, né, da autodeterminação, que é ser integrado com essa criação de Deus. Então, bem mais à frente ele está. Agora, se ele já tinha essa noção dessa totalidade do que é Deus, eu realmente não sei te dizer. Aí, só a gente fazendo de novo as perguntas para os espíritos. Então, gente, essa marca, ela nos move, né? Ela nos move por essa busca o tempo inteiro de compreender esse Deus. E aí surgiram os processos de adoração, que vai se desenvolvendo também, e que nada mais são do que a evolução desse psiquismo, né? Porque, na medida que a gente amplia a consciência e vai compreendendo melhor tudo, ou até mesmo com todos os conceitos que a ciência vai trazendo, a gente vai amadurecendo tudo isso, né? Porque uma coisa que eu aprendi aqui na doutrina espírita, e que foi assim, a coisa que mais me fez ficar, foi essa compreensão de que não existe uma separação matéria, ciência e espiritual, né? Caminham tão juntos, e até o próprio Kardec ele fala, ele disse que o espiritismo ele deve caminhar com a ciência, que se amanhã a ciência disser alguma coisa que desfaça ou negue qualquer coisa dita, que a gente ficasse com a ciência. Kardec disse isso, né? E que a doutrina espírita seria progressista. Então, é ele falando, continue aprendendo e ampliando. E aí vem a física e faz a mesma coisa, né? Porque olha as mudanças que já se passaram pela física determinista, relativista, quântica agora, né? E olha o mundo mudando esses conceitos. Então, cada vez que o psiquismo humano amplia para compreender esse universo, a gente também está compreendendo quem? Nós mesmos. E Deus, né? Caminhando junto nesse processo. Mas a gente começou dali, né? Então, é uma história. Então, o processo de adoração começa lá. O ser humano começou a projetar essa necessidade de conceber Deus nos fenômenos da natureza. O trovão era Deus, né? O raio era Deus. A Mãe Terra, né? O Deus Sol. Então, o homem começou a projetar na natureza. E, assim, é essa busca de si mesmo, né? Pela incompreensão e pela ignorância de si mesmo. Então, os primeiros ritos de adoração eram o quê? A litolatria, que eram as pedras, né? Eram as formas, os relevos diferenciados que apareciam, eram, né, venerados. Então, o homem foi concebendo esses ritos de adoração, porque tanto a busca da concepção de Deus, quanto a ideia da adoração, de adorar esse Deus, é inato ao homem, né? Está desde desses primórdios lá do ser mais primitivo. A fitolatria, que é dos vegetais, a zoolatria dos animais. Aí vem com o politeísmo, né? Dos vários deuses, das várias figuras místicas que vem com a mitologia. E o monoteísmo, que é essa crença no Deus único. Então, são fases da humanidade, são fases que vivenciamos, muitas vezes não que uma substituiu a outra, mas hoje, se a gente observar as religiões, muitas religiões têm um pouco dessas coisas, né? Da energia da pedra, que vitaliza,
da adoração do animal, que é um ser sagrado. Então, tudo isso continua. A gente pensa que foram fases substituídas, mas resquícios disso ainda existem hoje em muitas religiões, né? Então, é um processo de transição que foi culminando no quê? No antropomorfismo. Porque a ideia última do que é Deus é muito relacionada ao quê? Ao humano. A gente, no decorrer da história, nós humanizamos Deus, né? A gente foi dando a esse Deus atributos, imagens, muito próximas do que somos, de quem nós somos. E isso se deu não apenas por nossas projeções humanas, mas também porque, em muitos momentos, as revelações que aconteciam nas comunidades, nos povos, né? As revelações que foram consideradas sagradas e que embasaram e construíram religiões. Quem eram esses seres que traziam essas revelações? Quem que vocês acham? Não imaginam? Quem falava com os homens? Os espíritos. Espíritos que se manifestavam, né? E que são mais próximos de quê? Do humano. Então, em todas essas revelações, qual a imagem que ficava desse ser que nós consideramos divino? Do homem, né? Então, não apenas as nossas projeções nessa busca, como essas aparições foram cada vez mais solidificando essa ideia do Deus como um ser antropomórfico, como um homem. Eu imagino que a ideia de Deus, né, e de todo esse processo, ele casa muito com a nossa capacidade de absorver isso, né? Hoje a gente tem uma visão do que a gente sabe até hoje, mas pode ser muito além disso, né? Quando o colega ali falou sobre Jesus, uma vez eu ouvi de Haroldo Dutra Dias dizendo que não existia só um Cristo, né? Existe uma pleiade de espíritos crísticos e que estão num grau de evolução e que, consequentemente, têm acesso a coisas que a gente ainda não tem, né? Recentemente, eu li um livro de Adenauer que fala da psicologia e física quântica e a minha cabeça se espremeu. Exatamente porque vai muito além do que a gente até então concebe de todo o processo, né? E é interessante essa sua fala, porque assim, um monte de gente, quando sai dessa aula, fala assim, eu saí bugado. Porque a gente vai caminhando e percebendo, até na nossa vida mesmo, nesse tempo pequeno, né, que a gente tem aqui de encarnado, porque é pequeno diante da vida do espírito, a gente vai percebendo como a nossa concepção muda, né? Quando a gente é pequeno, a gente ouve Deus falar, Deus castiga, né? Papai do céu está vendo. Aí a gente vai depois percebendo, minha mãe, hein? Né? E a gente vai vendo que Deus não é nada disso, né? Uma pequena mudança aí. Mas imagine isso para a humanidade e o quanto ainda há ao porvir, né? E aí a gente entender que, na nossa ignorância, nós não sabemos, de fato, que é Deus, na sua natureza, a intimidade de Deus. A gente não sabe definir Deus, né? Mas a necessidade é maior do que a ignorância, né? E a gente foi criando as nossas formas. E é importante a gente pensar que, independente da forma que a gente tem hoje, de ver, de perceber, do que forma na nossa mente, é o que a gente, nesse momento, o nível que a gente está nesse momento do psiquismo, mas que a gente pode trazer para a consciência, né? E ampliar isso aí, isso que você está falando. Quando você vai lendo um conteúdo, surta, né? E você fala, às vezes deixa até ali no cantinho e fala, depois eu volto, né? Que eu fiz assim várias vezes com muitas coisas. E às vezes, que raiva, né? Às vezes dá raiva de você pensar. Mas você vai lendo, vai entendendo, vai vivendo, e aí a compreensão vai mudando. Boa noite.
Uma vez, num outro local, a gente estava recebendo orientação de um espírito, e ele disse que tem muitas coisas que eles gostariam de fazer nós entender, de explicar para a gente, mas não existe vocabulário que fizesse com que a gente entenda o que eles teriam de conhecimento para passar para nós. É como se a gente voltasse a 200 anos atrás e tu fosse explicar para alguém daquela época o que é um computador. Que é um Wi-Fi. Ah, é uma tela, mas ele não sabe o que é uma tela. Vai falar sobre software, sobre hardware, sobre shop. Não tem nada que tenha referência para a gente entender o que eles gostariam de explicar para nós, mas não tem como, porque a gente não vai entender. Então, a gente vai ter que evoluir mais para entender muita coisa e para receber mais conhecimento também. Sim, e é importante a gente perceber o nosso papel e a nossa disposição para esse evoluir, né? Porque, assim, lá no Livro dos Espíritos, ele fala exatamente isso, quando fala para a gente, porque a gente não compreende a infinitude de Deus, né? Falta sentido, falta um sentido para que vocês compreendam. E até esses próprios espíritos que responderam Kardec lá em 1800, né? Eles já ampliaram também essa consciência, já não são mais os mesmos. Lúcia, Oi, Lúcia. eu concordo eu penso da mesma forma que o colega ali falou, o amigo. Eu não tinha, eu segui essa orientação de vocês, né, antes da aula, dar uma leitura no material que foi disponibilizado. E aí, o primeiro livro que eu peguei, o Livro dos Espíritos, ele fala justamente isso. O homem vai chegar algum dia, Kardec, né? Vai chegar algum dia a entender o que é Deus. Ele diz que é pura perda de tempo. Que a gente não tem ainda nem os instrumentos, nem intelecto, nem capacidade. Justamente, eu fiz justamente essa analogia que ele fez. Se eu chegasse a 100 anos, não precisa nem ser 100 anos, há 30 anos atrás, dissesse que você pode conversar com outra pessoa com um aparelho, você vê uma televisãozinha, o que é isso? Você não ia entender o que era, né? Você jamais podia imaginar que o celular é uma coisa que revolucionou. Quem leu Nosso Lar há um tempo atrás, né? E lê hoje vai achar completamente normal o que tem no livro. Mas quem leu há muito tempo atrás vai falar assim, transmissão, né? E hoje para a gente é normal. Então, essa percepção de Deus, para lá do Espiritismo, para além do Espiritismo, digo assim, na minha percepção pessoal de Deus, eu sempre me inquietei com isso, né? Acho que todo mundo. Se Deus criou o mundo, se Deus é o Criador, primeiro, é a inteligência suprema, quem criou o Criador? Um paradoxo. Então, é um paradoxo. E, de certa forma, é um dogma, porque eu me aquietei depois que eu comecei a ler o Livro do Espírito, que ele fez, não adianta você ficar tentando entender, porque você não vai entender. Você não tem capacidade de entender. Então, basta você sentir que Deus existe, basta você ter essa necessidade de se conectar com Ele, né? Então, aí eu vou esperar minhas outras encarnações para ver se eu descubro o que é Deus. Mas é uma fala interessante de vocês, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente não deve perder esse tempo querendo essa certeza, voltemos essa busca para quem? Para quem somos, né? O caminho para esse entendimento é olhar para dentro, é olhar para quem a gente é. Porque, de alguma forma, Deus é uma conexão com a criatura, tem uma conexão criatura e criador, né? Então, o caminho começa por aí, porque enquanto a sua preocupação é saber se ele é branco, se ele é negro, se ele é idoso, né? Se ele é punitivo, se ele é o quê, você vai estar tirando o foco principal, que é quem é você, né? Tem a música de Gil, né? Me lembrei agora. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Pegando a sua fala aí, e a da colega, eu acho e vejo, na minha concepção, para você sentir e saber quem é Deus, você vai ter que fazer o caminho inverso, para o seu eu interior. Exatamente. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo.
Porque Deus ele é onipotência, onipresença e onisciência. Enquanto nós ficarmos preocupados em saber que cor e que tamanho que é Deus, vai ficar difícil. E Então, de que forma ele encontrá-lo, né? a simplicidade ele é o macro e o micro. Feche os olhos e aí você tem a centelha divina dele dentro de você. Então, se você é filho de Deus, você é Deus. É a minha pequena concepção até onde eu cheguei. Então, dentro dessas depurações dos ritos e de culto, nós passamos por fases e que esses estudos antropológicos chamam de horizontes, né? Porque cada horizonte, ele chama de horizonte agrícola, horizonte profético e o horizonte espiritual. São épocas, e essas épocas têm um ambiente físico propício e têm uma sociedade propícia. Então, dentro dessa mudança, dentro desse processo de transformação, a gente passou, né, por aquela ideia do Deus agrário, que a gente deu alguns exemplos aqui, né, o Deus Mãe, Deus Sol, o Deus da plantação, que traz a chuva, né? O pai evangélico já começa a questão do humanizar, né? O próprio Jesus ele lidava com Deus como um pai, né? Ele falava, né, pai. Ele se referia a Deus como pai. Era a forma que ele tinha de se conectar ali a Deus. Então a gente já vê, né, um processo diferente. E a inteligência suprema, porque a inteligência, para considerar Deus como a inteligência suprema, é um Deus que não tem uma forma, é um Deus que não tem um símbolo, é um Deus que não tem uma imagem, é um Deus que a gente não define, não limita, não consegue ter posse, né? E é a inteligência suprema, o Deus criador, né? Esse Deus que criou e estabelece essa conexão com a criatura e com esse universo. Boa noite. Meu nome é Ávila. Então, as religiões é uma ponte de ligação com Deus? Toda projeção, desde a pedra, é a forma que o homem encontrou de ligar, identificar e se conectar com esse Deus a seu modo, né? E essas religiões, elas são importantes, o surgimento de cada uma delas e cada momento delas, porque elas correspondem àquele psiquismo daquele momento, né? Mas, na medida que a gente se compreende esse ser espiritual e que essa consciência se amplia, a gente vai percebendo que essa conexão é criatura e criador e que esses ritos, essas crenças, elas nos servem num dado momento, né? Mas a ideia é que a gente vá se despindo dessas necessidades, né? Então, tudo isso é uma forma de chegar a Deus, né? Porque é uma necessidade humana. Ela corresponde àquele momento psíquico daquela humanidade, daquele ser, daquela pessoa. Como aqui e agora, certamente, se eu perguntar como você se liga a Deus, cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Boa noite. Boa. Meu nome é Laura. Oi, Laura. Para mim, Deus é a partícula infinita dentro de nós. Eu, particularmente, sinto Deus. Só isso. Eu acho que a gente buscar outras conotações de espaço, de tudo. É a onipresença, como o colega disse, eu achei maravilhosa. Então, para mim, Deus é essa partícula infinita, essa força. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus, maravilhoso. Partícula infinita, falta de vocabulário. Né? Como definir? Partícula infinita é como ela define. Por quê? Não sabemos. Então, é isso que a gente traz aqui hoje. Existe Deus, existe aquilo que a gente concebe ser Deus e aquilo que a gente começa a pensar para dar um nome, para equilibrar esse inconsciente, né? E, muitas vezes, para equilibrar tudo isso, muita gente faz o quê? Nega.
Não existe, né? Então, tudo isso faz parte dessa mesma busca, o atribuir e o negar. Boa noite. Essa partícula infinita aí tem a ver com a analogia que um outro amigo nosso aí na plateia falou, que é o micro e o macro, né? Na minha cabeça, aí eu entendi dessa forma. O micro e o macro. Que é Deus, gente. Então, a gente foi atribuindo, né? Levando nossos atributos, que vai ser sempre humano. Não tem como não ser, porque nós somos, né, esses seres. Então, a gente diz que Deus é a suprema e soberana inteligência, que Ele é eterno, que é único, imutável, imaterial, onipotente, infinitamente perfeito, soberanamente justo e bom. Então, nós vamos criando essa forma de responder para a gente o que é esse Deus, né? E como a gente acabou de falar, usando do nosso vocabulário, da nossa forma, daquilo que temos condição de assimilar, né? Desse símbolo que a gente vai criando, porque quando a gente não consegue conceber, o nosso inconsciente não consegue conceber algo, ele cria um símbolo. O símbolo para ele é a partícula, para ele é o micro e o macro, né? Então, é a gente concebendo isso, de alguma forma, do nosso inconsciente. Isso aqui é rapidinho. Minha mãe faleceu com 101 anos. A coisa que ela disse no último aniversário dela, ela sempre dizia: minha filha, Deus é amor. Só isso. E o que é amor, né? E Deus é amor, né? A gente atribuindo mais um valor, porque até amor para a gente, para cada um, é algo diferente, né? Então, a gente atribuindo mais uma vez. E não vai ter outras coisas, gente. Olha o slide que a gente chegou aqui agora. Represente Deus. Se eu falar aqui agora, para vocês pensarem aí, o que é Deus para vocês? O que é Deus aí para vocês? Pensem. Como alguns já responderam, faça esse pensamento, essa reflexão aí com vocês, né? Veja qual a primeira representação que vem na mente de vocês sobre Deus. Uma imagem, um tudo, um nada, uma interrogação, né? O que vem para vocês? Porque qualquer coisa que vocês disserem, se eu abrir aqui o microfone para todos falarem, vocês vão falar não sobre Deus, mas sobre a ideia que vocês fazem de Deus, né? A ideia que vocês concebem ser esse Deus. E que, como a gente já falou aqui, é a construção do que o nosso psiquismo, nesse momento, dar conta de compreender esse ser, né? Esse o quê, que não é humano, que não é uma energia, e que a gente não consegue penetrar na natureza, que é incognoscível para a gente. Então, fiquem com essa imagem aí que vocês pensaram desse Deus, que a gente vai falar um pouco dessas concepções de Deus, e, na medida que cada um quiser falar, vocês podem falar também o que veio. Então, a gente tem esse paradoxo que é Deus e a ideia de Deus. A gente tem esse paradoxo que é, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Como que, se tudo tem uma causa inteligente, tudo que é inteligente tem uma causa inteligente, quem veio antes de Deus para criar Deus? Né? São os paradoxos que nós realmente não vamos dar conta de responder dessa forma. E aí a pergunta que eu faço para cada um de vocês, e aí eu quero respostas, é: o que a sua ideia de Deus diz sobre você? O que vocês acham de pensar que aquilo que aí vocês representaram, na hora que eu perguntei para vocês representarem Deus, o que vocês pensaram diz mais sobre você do que sobre Deus? O que vocês acham disso? Alguém quer falar?
Boa noite. Naquele slide que você passou, e no final tinha Deus é justo e bom. Aí eu fiquei aqui pensando que é o que eu estou buscando, né? E aí depois, quando você pediu para a gente representar Deus, aí em todo momento estava pensando, sou co-criadora dele. Então, minha ideia de Deus sobre mim é que sou co-criação dessa força que eu não sei explicar, mas é esplêndida de amor. E a gente pensar... mais alguém quer falar? E a gente pensar que essa ideia que a gente coloca, essa imagem que representa Deus, está dizendo sobre a gente, está dizendo muito sobre como eu moldo minha vida, como eu me comporto, como eu me relaciono, como eu penso, vivo com as outras pessoas, como eu olho o outro, e está moldando o meu destino. A ideia que você tem de Deus, que diz mais de você do que de Deus, é a ideia que está ali na matriz do seu psiquismo, construindo sua realidade. E que pode ter muitos impactos diferentes. Pode trazer felicidade, como pode trazer sofrimentos, inquietações, dúvidas. Porque Deus pode também ser algo que nos aprisiona, né? Que nos coloca, né, nos engessamentos, porque a gente começa também a querer estar de encontro com essa perfeição. Tem aqui primeiro, que pediu primeiro, e depois eu passo para ela. Quando você perguntou o que a ideia de Deus diz sobre você, né? A minha ideia de Deus, ela começou quando eu era criança e foi se transformando até agora, esse momento exato aqui dessa aula. Então, quando eu era criança, a ideia de Deus que eu tinha era a ideia que a minha família me passava de Deus, né? Não faça isso que Deus castiga, não faça isso que Deus faz aquilo. Aí eu sempre me questionava, se Deus é amor, se Deus é... Por que Ele vai me castigar? A ideia que eu tinha de Deus era do Pai. Então, se eu tenho um Pai amoroso, se Deus é muito melhor que meu Pai, por que Deus vai me castigar se meu Pai não faria isso? Né? Então, eu tinha sempre essas dúvidas comigo, e eu não me sentia que eu ia encontrar Deus em nenhum lugar até hoje. Eu acho que para encontrar Deus eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso vir para cá, entendeu? Aqui me auxilia a refletir sobre isso, né? E o que me trouxe ao espiritismo é justamente essa liberdade de você que dá às pessoas a pensar, né? Refletir, racionalizar, mas com sentimento, né? E não aquela coisa preconcebida, aceite. Você tem que fazer isso, sentar, levantar, não sei o quê. Então, o que me aproximou do espiritismo foi justamente essa liberdade de buscar as minhas respostas, né? Uhum. Então, quando eu li, que eu não tinha lido ainda, eu tinha lá em casa, mas não tinha lido ainda, não sabia a importância do Livro dos Espíritos, né? Que eu fui ler, quando ele falou assim, não adianta você querer saber o que é Deus, que você não vai ter capacidade. Então, hoje a ideia de Deus que eu tenho não é do Pai. Eu sempre, quando eu penso em Deus, eu penso assim no universo, numa energia, numa coisa assim que me move. Não tem uma coisa materializada para eu dizer o que é, qual é a minha ideia. Não é uma luz, não é nada disso. Eu fecho o olho assim, eu só vejo estrelas, não sei o quê. Só isso. E antes de passar lá a pergunta, só para reafirmar uma coisa que a gente falou aqui no começo, o como é importante que essa ideia de Deus mude, né? E vá mudando, e continue mudando. Porque nenhuma verdade ainda é absoluta, nem a que está no Espiritismo, né? Então, amanhã a gente vai ter uma outra ideia desse Deus, uma outra forma de conceber, até perceber apenas nesse sentimento. Tem pergunta ali atrás. Para mim, quando você falou sobre a ideia de Deus, eu fiz meio que uma retrospectiva. Vem muito falando, como só complementando também com ela, de falar muito sobre crenças, de o que foi passado pela gente, falo por mim. Então, o que foi passado na minha família por Deus, o que foi que a gente cultuou, o que a gente fez aquilo valer. Hoje em dia, para mim, eu acho que eu tenho uma concepção de Deus como se Ele é uma evolução de si.
Então, ele é uma evolução de mim. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu tenho um autoconhecimento, quanto mais eu consigo ter uma consciência, uma expansão de consciência, eu vou enxergar um Deus. Não é nem enxergar um Deus, mas assim, eu vou ter a concepção de talvez mais perto o que significa para mim. Que hoje em dia, vamos dizer que há 2 anos atrás, um Deus era talvez uma imagem onde eu estava ali chorando, botando o joelho. Hoje em dia, ele está realmente em tudo, né? Que para mim tem uma outra concepção. Então, acho que a ideia de Deus sobre mim, acho que o que eu passo muito, né? Depois, quando a gente tem filho também, é essa questão de que a gente tem... Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente está preparado para ter uma expansão de consciência, a gente vai ter uma clareza melhor do que significa o que é o Deus. Tá? A minha concepção de ideia, né? Exatamente. E é um processo contínuo, né? A gente começa. E o interessante de estarmos nesses momentos não é que aqui é o lugar que a gente conecta a Deus, mas é que o que eu converso aqui, o que eu leio, o que eu estudo aqui, amplia aqui essa mente, essa consciência, que é onde é a interseção, né? De Deus com o Espírito, do Espírito com a matéria. Então, quanto mais a gente amplia esse conhecimento de si mesmo, né, e saia das crenças. Porque muito que a gente tem é crença, a gente acredita. A gente acredita que é espírito, mas a gente se sente e vive como espírito. A gente acredita na reencarnação, mas na sua veia aqui, no seu sangue, é natural pensar isso? É natural pensar que daqui a pouco você está em outra vida? Você está lá em outro plano? Que vai deixar, que isso aqui vai acabar? Então, como que a gente lida com isso, né? É saindo das crenças. A crença é o começo, né? É o começo da gente esclarecer, de ler, de falar, é isso então. Mas a crença precisa, né? A gente precisa sair da crença. Pergunta? A concepção que eu tenho de Deus é que Deus é amor e justiça também. O quanto nós no Espiritismo falamos muito da lei da ação e da reação, né? Eu acredito muito nessa lei. É a minha pequena concepção. Se vocês forem ler esse livrinho aqui, vocês vão ser convidados a repensar essa lei de ação e reação. Porque com essa consciência que a gente passa a ter de nós mesmos, a gente vai compreendendo também que Deus não é esse ser que está aqui olhando se eu comi, se eu não comi, se eu bati em alguém, nas pequenas coisas. Deus punitivo, julgador, no detalhe da sua vida. Mas quem é que faz isso com a gente o tempo todo? Nós. Né? Então, a gente vai aprender a entender que não é uma lei divina, não é uma lei de punição, de tomar lá da cá, bateu, vai apanhar, caiu, vai cair, derrubou, vai cair também. Né? A gente vai compreendendo que nós somos essa mente criadora da realidade e, por N processos, culpa, né? A gente vai criando esse ciclo aí. Agora, vocês têm muitas aulas aí à frente para falar disso, se a gente for falar da lei de ação e reação. E da forma, como esse livrinho aqui, se vocês já tiverem lido Kardec e já quiserem ir lendo também, tem o Voo do Espírito. Então, vocês vão ver uma nova forma de enxergar essa lei de ação e reação, né? Uma nova forma de pensar o que me acontece, não como uma punição, né? E de como eu posso mudar essas concepções de que para pagar algo eu tenho que sofrer algo, né? Então, são protocolos que a gente vai criando, que vêm dessas matrizes também religiosas, porque, por mais que a gente fale de espiritismo, essa questão da moralidade vem, né, muito presa ainda a essa nossa relação de julgamento, a gente vai ver um pouquinho depois. Então, esse livro convida a gente a pensar de uma forma diferente. Então, Deus, gente, isso ali é uma pichação, ó, Deus é um designer, né? Ele cria. E as concepções de Deus têm implicações no nosso psiquismo. O que isso quer dizer? A gente já falou disso aqui. Oi. Oi, boa noite. Só complementando o slide anterior, pegando até um gancho na sua fala,
Eu não sei se o que a gente pensa sobre Deus diz respeito a nós ou o que foi, ao longo dos anos, talvez séculos, milênios, colocado como dogmas. Porque, na verdade, se você for estudar a evolução do homem, o homem sempre teve a necessidade de dominar. Então, ele precisava conhecer, ele precisava quantificar para ele conseguir dominar. Então, se a gente for olhar até a evolução do que você falou, desde que Deus era da natureza, então, é uma necessidade humana de materializar alguma coisa para que ele possa dominar. Então, não sei se esses conceitos todos que nós, hoje, nesse século, temos em relação a Deus, são realmente nossos, diz respeito a nós, ou são frutos de... Exatamente. Tá, mas só para botar pimenta nisso. Quem é você? Você é fruto desse processo evolutivo. E a forma que você concebe agora é o seu psiquismo atual se expressando, independente das interferências. Por que é você? Porque você, nesse momento, nesse momento da sua evolução, o que você construiu e o que você ainda não desgarrou te faz ter esse conceito, mas é você. É você dizendo como está o seu amadurecimento, porque a partir do momento que você conscientemente começar a se desprender do coletivo, de tudo que lhe foi, das experiências que você mesmo teve, ou de tudo que foi impregnado, ou por uma leitura, ou por uma religião, ou por alguém, quando você se desprender disso, vai ser uma ampliação da sua consciência e essa vai ser você, de novo, vendo de uma outra forma. Então, seja qual for a realidade que você constrói, ela vai sempre passar por conteúdos, porque a gente tem o quê? Matrizes de tudo que a gente viveu. Mas essa é você. Esse espírito aí se expressando. É você. Entende? Então, essa autodeterminação, essa independência do espírito, que é, né, esse convite a ser livre, a pensar por si mesmo, também está dizendo como você está em relação a esse seu processo. É você, sou eu. Puxando o gancho do que vocês estavam falando aí, quando você falou, né, para a gente imaginar sobre Deus, eu imaginei assim, o universo, tudo que cabia dentro dele, né? E aí fui fazendo uma reflexão de como isso tem se posicionado, por exemplo, na minha vida nos últimos anos, né? Essa ideia da cocriação, né, daquilo que você pode fazer sendo parte de Deus e tudo mais, já apareceu para mim em várias situações que não só voltado ao espiritismo, mas cursos de autoconhecimento, enfim, fala-se muito disso, né? E eu comecei a perceber que a coisa da crença faz a gente limitar até o que a gente vai criar a partir dessa capacidade que a gente tem, que Deus já nos deu. Sim. Né? Sim. E aí eu comecei a fazer testes, né? De pensar e começar a criar realidades daquilo que eu queria fazer. E aí, quando eu comecei a ler, eu li aquele livro da física quântica, a psicologia e física quântica, li o Viver como Espírito, estou lendo Viver como Espírito. Ele mostra, aí veio para mim um conceito que foi complementar, né? Que é, não basta eu querer co-criar se aquilo não estiver dentro do bem maior e que vai fazer bem a mim e ao outro. Não pode ser uma coisa só para me beneficiar, né? E ali a coisa se abriu assim de uma forma tão maravilhosa que tem horas que eu fico assim, meio maluquinha, assim, sabe? Meio... É ótimo. Adoro. Adoro deixar bem maluquinho mesmo. Gosto de ver as fumacinhas saindo assim, né? Porque é bom, gente. A gente chega em casa e vai ler e vai falar assim, peraí, aquela mulher é doida. Não entendi nada, não concordo. É bom assim, a gente precisa... E essa reflexão que ela trouxe foi muito importante, porque a gente também precisa entender que, assim, eu fazia tudo errado. Não era errado, né? É errado eu chegar em casa e fazer uma oração de tal jeito, tal forma. Não é que é errado. Aquilo era a forma que, naquele momento, naquele meu estágio, naquele meu momento, me atendia, né? E o se desprender tem a ver com não me atende mais e não tipo, não posso
fazer isso, que é errado, né? Então, a gente não está aqui dizendo Deus é assim, o certo é assim, o errado é assim. Não. Cada um vai ter a sua particularidade e vai se utilizar dessa forma de conceber enquanto te preencher. Porque primeiro a gente precisa se despir dos conceitos para ele se tornar sentimento. Porque aí você está preenchido desse sentimento, né? E aí vai ser diferente. Então, a gente também não tem que ficar aqui pensando, meu Deus, vou chegar em casa, eu tenho um altar, vou tirar, né? Calma, né? Calma. Vamos compreender nossa necessidade, vamos compreender como estamos diante de tudo isso e vamos buscar, porque se para a gente é difícil e Deus é esse ser incognoscível, existe o eu ali nesse processo, que a gente precisa se conhecer, né? E mergulhar nesse espaço que nos é permitido para, né, ir ampliando tudo isso e trazendo uma serenidade também. Porque não é para surtar, né? É para trazer a serenidade na vida, a forma tranquila de viver a vida, né? De se sentir parte e conectado com esse Deus que existe e que, né, é uma marca ali na gente. Alguém a mais perguntar? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essas concepções que temos de Deus e de que forma isso acaba implicando no nosso psiquismo e na nossa forma de agir. Está nesse livrinho ali também, eu acho bem bacana, e ajuda a gente a ter uma ideia de o que a gente faz na nossa vida, porque a gente concebeu Deus de alguma forma, né? Então, quando a gente concebe um Deus punitivo, que julga os atos humanos segundo preceitos morais, né? O Deus que castiga se você não andar na linha. Como que o nosso psiquismo se organiza diante de um conceito enraizado desse dentro de nós, né? Um sentimento de culpa reorganiza a mente para a ocorrência futura de alguma experiência desagradável. Isso que está me acontecendo agora é porque eu fiz tal coisa. Deus está me punindo. Não é assim? Então, a gente tende a relacionar o que nos acontece, a colocar essa razão disso em quê? No Deus que é punitivo, que tem um preceito moral para me julgar e que está ali me condenando por algo que eu fiz, né? E considera até que é justo e merecedora. Eu fiz mesmo, estou pagando, tenho que aceitar. Então, isso aqui que está me acontecendo, eu tenho que viver e aceitar, porque é Deus me punindo, porque um dia eu pisei no pé de alguém, né? Então, olha como uma concepção de um Deus pode moldar a nossa forma de pensar as coisas que nos acontecem, nos tirando dessa responsabilidade e nos tirando oportunidades de pensar como eu mudo essas coisas e não que eu tenho que pagar por aquilo, né? A gente tira de nós a possibilidade de transformar, muitas vezes, porque a gente se sente realmente esse devedor. Estou devendo, tenho que pagar, né? Então, faz a gente repensar esse psiquismo, né? Que tem esse ego aí, que está voltado para essa questão da culpa, desse sentimento. E quando a gente concebe um Deus generoso e concessor de bênçãos, sempre beneficiando os seus filhos, Deus é só amor, né? É pai, é mãe. Então, a gente está pensando num Deus que vai resolver também tudo para a gente. Não é assim? Deus quis, Deus quer. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Não é assim? Então, a gente está concedendo a Deus questões que quem tem que ir movimentar? Nós. Né? Então, a gente visa esse mecanismo. Toda vez que eu leio isso, eu lembro de um amigo meu que um dia me disse assim, ele perdeu na prova da OAB e me disse que Deus não quis que ele passasse. Eu falei, você estudou? Ele, não. Foi Deus que não quis? Então, é uma forma compensatória. Isso é compensação psíquica mesmo. A gente pensa que é brincadeira, mas vira uma compensação, né? E a gente coloca nesse lugar do coitado, da vítima, né? Esperando essas
coisas milagrosas aí também acontecerem, né? Tudo se processa conforme um ideal de vida em que os mecanismos solucionadores são acionados para que fatores externos venham te salvar, né? Porque Deus é muito generoso, né? Vai acontecer. Aí não acontece, eu não valho nada, porque Deus é generoso, mas para mim Ele não fez. Fulano tem, eu não tenho, né? Então, se Deus é generoso, se Deus é concessor de bênçãos, e a minha bênção, né? Onde está meu problema, vira meu problema, né? Então, olha uma ideia de Deus fazendo a gente se comportar, pensar e entregar, né, as nossas responsabilidades mesmo, nosso destino. Uma concepção de Deus Pai e, ao mesmo tempo, protetor maternal. Visando o organismo vai se restabelecer, visando a restabelecer a proteção quase perdida. A mente se estrutura para sacrifícios em gratidão a esse Deus, para a continuidade dessa proteção, né? Essa ideia fantasiosa de que tudo miraculosamente vai nos acontecer. Então, se torna um ego mais frágil, né? Que tem esse Deus paterno e materno. O Deus rígido, disciplinador e juiz absoluto. Tendência a uma personalidade julgadora e cobradora do comportamento alheio. Né? Se eu tenho essa concepção de que Deus é tudo isso, esse ser punitivo, julgador, disciplinador, é uma tendência de que eu haja assim também comigo e com os outros. Né? E aí, cheio de regras, com dificuldades até de lidar com as nossas imperfeições, né? Porque se para ele Deus é esse ser que julga, que é rígido, eu tenho que andar na linha, né? E eu não posso errar, eu não posso sair dessa linha. O Deus de todo amor, crença maquiar a realidade pela ausência do contraditório. Então, se Deus é todo amor, todo mal que me acontece é do algo externo, né? É do outro, é do mal, eu atribuo a algo exterior. E aí, se Deus é amor e se eu acho que eu sou um ser divino, toda maldade eu não reconheço o que é em mim, a minha maldade, a minha sombra, a minha imperfeição, né? Porque eu estou moldado a pensar esse ser perfeito. Então, a mente se molda de forma que a maldade ela nunca é pessoal, ela é atribuída a um agente externo, único e responsável por tudo de ruim que me acontece. Né? Então, assim, são só alguns exemplos que tem aí no livro para a gente pensar em como a forma como a gente concebe Deus vai moldando essa nossa percepção de Deus, vai moldando a nossa forma de ser e de construir esse destino, né? Na forma como a gente interage, como a gente se comporta com o outro e com nós, principalmente, porque parte também de algo que pode nos enrijecer, né? E para essa caminhada de ampliação de consciência, é importante que o espírito ele se desvincule desse Deus que é responsável por tudo que lhe acontece. Esse Deus que você precisa ter para ele um ritual, um compromisso que te cobra, né? É preciso que a gente amplie e pense e assuma essa responsabilidade, né? E aí a gente fala muito, vocês vão ouvir muito falar também, principalmente no ciclo 2, no processo de autodeterminação do espírito, que é um espírito autodeterminado, que entende a sua responsabilidade, né? E nesse processo cíclico que a gente vive, se sente qual toda essa realidade que ele constrói, porque o espírito ele molda a realidade que ele vive. Então, essa realidade que você vive hoje, ela é a expressão do espírito que você é hoje. Na evolução que você alcançou, por todos os conteúdos que você passou, na forma em que você foi construindo no seu psiquismo todos os conhecimentos,
é a melhor expressão de você mesmo. Você hoje é a melhor expressão desse espírito que você é. Né? Então, a autodeterminação passa por um processo de autoconhecimento, de autotransformação, de autoiluminação e autodeterminação. Então, é essa a proposta. E como assim? Então, esse espírito que a gente está falando aqui, esse espírito não precisa de Deus? Como é essa relação desse espírito aí com Deus? Se o processo desse espírito é essa autonomia, onde entra Deus nisso tudo aí, na concepção de vocês? O que vocês acham? Que Deus está dentro de nós. O que mais? Como é essa relação? Como vocês acham que é essa relação de Deus para conosco? Muda alguma coisa da ideia do Deus punitivo, bondoso? Como é que vocês pensam aí? Como é que vocês elaboram isso agora, de pensar essa autodeterminação do espírito? Eu acho que isso depende muito da orientação que a gente recebe, né? Eu convivo diariamente com algumas pessoas que são de outra religião e que elas falam muito de temor a Deus, e isso de maneira muito frequente. Inclusive, quando se refere a alguma pessoa, fulano de tal é pessoa muito boa, temente a Deus, né? E, no meu entendimento, partindo do princípio ali de que Cristo mesmo nos ensinou que Deus é Pai, né? Mesmo que isso seja uma alegoria, mas é assim que a gente aprendeu e é assim que o Espiritismo também baseia sua doutrina no Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, eu como pai, eu tenho filhos, eu não quero que meus filhos tenham medo de mim, eu quero que eles me amem, né? E, no meu entendimento, a fixação dessa ideia de temer a Deus é uma maneira de dominar as pessoas, porque quando tu coloca medo nas pessoas, tu coloca elas na tua mão, tu faz o que quer com elas. Então, eu acho que essa pergunta que tu fez aí tem muito na questão de que orientação que a pessoa recebeu para ter essa ideia de Deus e a nossa relação com Ele. Importantíssima essa fala, né? Temer a Deus. A gente ouve muito isso. Por que temer a Deus? Porque a gente está pensando no Deus do castigo, da balança, do juízo final, né? E é essa concepção que eu estou falando dessa mudança, né? Que é importante nesse processo de mudança, de compreender, e nesse processo de autodeterminação. Porque se eu tenho um Deus que me criou ignorante, né? E se as minhas faltas, muitas vezes, são frutos dessa ignorância, né? Quem sou eu, enquanto espírito, nesse papel de autodeterminação? Depois eu te dou. Eu acho que Deus não pune ninguém, somos nós mesmos que nos punimos. E desde quando nós temos o nosso livre-arbítrio, é porque Deus nos dá uma livre escolha para seguirmos o que quisermos fazer de nossas vidas. Então, eu acho que é a nossa própria consciência que nos cobra o certo. Então, a gente tem que saber definir o certo do errado. Deixa eu botar o pimenta. Oi, você falou sobre a questão da relação entre a autodeterminação e Deus, né? É uma questão que eu vinha me perguntando. A gente não deve esperar que Deus resolva os nossos problemas, não é um Deus punitivo, não é um Deus que vai também ficar lhe amparando ali em tudo que lhe acontecer. Essa coisa de você chegar a Deus e dizer, Deus, por favor, faça com que eu consiga X, Y, aquilo, tal. Isso não existe, né? Tudo que vem até nós vem por um motivo. A gente precisa passar, precisa evoluir. Então, me perguntava, chegou um momento até de eu não saber como me comunicar com Deus no momento de aperto. Porque eu dizia assim, eu não posso pedir nada, eu estou passando por isso porque eu preciso passar. Então, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou
como é que eu vou me comunicar agora? Então, a relação, né? Então, como é que eu vejo tudo isso, né? É como se ele fosse um empurrãozinho, uma força. Então, eu estou naquele momento de aperto, eu sei que eu preciso passar por aquilo, eu sei que eu tenho que seguir, eu tenho a minha liberdade, meu livre-arbítrio, eu preciso evoluir, preciso aprender, mas eu encaro Deus na relação comigo como sendo aquele empurrãozinho. Eu digo, Deus, sou eu de novo. Me dá uma forcinha, me dá uma inspiração. Então, eu peço aos espíritos de luz que me dê uma luz, que me dê um sinal. É como se fosse um empurrãozinho, uma forcinha a mais, tipo, vai, minha filha, vai que você consegue. Essa questão do eu preciso passar, né? O que essa experiência está me trazendo? Né? É um olhar diferente de pedir para não ter que passar, né? Deus está ali naquela experiência também. E antes de passar ali para ele falar, teve um dia que eu vivi uma experiência, eu vivi assim uma semana de uns acontecimentos que eu fiquei assim questionando cada um deles, né? Num dia eu perdi a chave do carro e não sei como ela foi parar dentro do guarda-chuva. Não sei como. As meninas que foram me ajudar a achar a chave perderam o ônibus que voltam para casa. E aí, quando elas vieram me contar no outro dia, eu já ia falar, poxa, que pena, desculpa. Ela, não, mas foi bom, porque o ônibus foi assaltado. Foi Deus. Foi Deus. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Foi Deus. Tá. No outro dia, eu saí de carro, vim para cá. E quando estou entrando aqui, pico o carro no portão. Do nada. Aí eu falei assim, tá, ontem foi Deus, hoje foi o quê? Né? Ontem Deus estava, hoje não? Então, assim, aí foram várias sequências de coisas acontecendo na mesma semana. E eu fiquei só pensando, Deus, né? Deus, a vida está falando alguma coisa aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu quero entender, mas, espera aí, vamos prestar atenção nisso tudo, né? E é por aí, porque a gente cria aquelas frases, né? Ouve muito aquelas frases, Deus quis, Deus é fiel, Deus isso, Deus aquilo, mas em tudo está Deus, né? Toda a experiência que a gente passa está Deus, né? Para que passar por essa experiência? Oi, boa noite. Só fazendo a reflexão do que foi dito hoje, né? Acho que a coisa mais interessante é quando a gente pega mais conhecimento. Eu, particularmente, eu vejo mais leveza, mais tranquilidade em acertar e errar, tá? Porque seria uma maior contraditória, que eu acho que eu nunca vou saber o que Deus é, mas posso dizer que ele não é uma contradição, porque seria, nem é um hipócrita, né? Para dar ao ser humano, nesse nível de consciência muito pequeno, ou seja, ignorante, né, em relação ao todo, um poder chamado livre-arbítrio e querer que ele acerte todas. E, cada erro, ganha um bolo, né? Ganha uma punição. Então, acho que esses dogmas, essa consciência coletiva, impregnada de dominação, poder, né? Guerras, etc., que veio se criando ao longo das histórias das religiões, né? Principalmente de matriz católica, a gente vê aí essa história. Não estou julgando, tá? Não estou tomando partido se é certo ou errado. Como eu falei, a gente não tem que acertar todas nem errar todas, mas foi a ideia do Deus daquela época, né? Daquela consolidação de poder na figura do órgão central Vaticano, a ideia do Papa, aquele link Deus, humano, Papa no meio, né? O intercessor ali, a criação dos reis, né? Desde da Idade Média já vinha aquela ideia que Deus escolhia o rei, a necessidade humana de ter um representante divino na Terra. Então, tudo isso só fez limitar mesmo a consciência humana e fragilizar a criatividade de cada um, o próprio desenvolvimento pessoal, né? Porque a gente termina sendo limitado, porque quanto mais ignorante, mais fácil se tem de controlar, de dominar, de, né, tanger, né, naquela ideia de gado que se tem, né, de rebanho, né? A gente até hoje vê em muitas instituições religiosas certos comportamentos dos seus líderes que não condiz, que não traz nenhuma relação com o que é certo ou o que é errado, ou com algo de Deus, né?
Então, acho que, para finalizar, a questão mesmo é a liberdade de não se culpar, de acertar e errar, e ponto, acabou. Eu não posso mudar o que foi feito, né? Só posso olhar para frente. E Mais nada. essa sua fala do certo e errado compactua com o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, com a fala dela do livre-arbítrio e da escolha, porque aí que começa o nosso próprio processo de julgamento, de culpa, da gente criar, né, esse ciclo que nós criamos de ação e reação para as coisas, e que a gente acha que vem do externo, e muitas vezes não, né? E é algo do nosso psiquismo, encontrando a forma de se aliviar, se punindo, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que vem muito da concepção de cadê o Deus, né? Como é o Deus que a gente vai olhar quando a gente está em espíritos autodeterminados. Acho que fala muito também sobre a autorresponsabilidade. Acho que esse Deus vai continuar na concepção de cada um, mas a forma onde a gente se torna responsável por aquilo que a gente cria naquele espelho. Então, uma concepção que eu acho que desse espírito autodeterminado, acho que vem muito sobre a autorresponsabilidade que a gente torna. Então, acho que a gente se sente mais confiante, mais firme aqui nessa vida terrena, para poder se sentir confiante nesse Deus, que cada um vai ter dentro de si de uma forma diferente, né? Com as experiências vividas, como você falou. Então, acho que essa a diferença que, para mim, quando chegar nesse processo, vai estar. Você já fechou o último slide para mim. Tem mais alguém? Faltou só mais um, eu vou passar por ele para a gente começar a fechar, né? Porque a gente já está chegando aqui. É até que horas, Tânia, que você pega de volta? 21h10? Então, vou pedalar, viu, gente? Então, essa concepção é do Deus poderoso, interventor, direto sobre o que ocorre no mundo, né? Então, a gente tende a enxergar as tragédias como reação de desagrado, né? Tudo que acontece de ruim é a gente desagradando a Deus, em um lugar de destino pessoal construído conscientemente, que é isso que ela acabou de falar. Meu destino é construído conscientemente, é a autodeterminação do espírito. E tem essa expectativa de um lugar privilegiado. Então, essas são as concepções de Deus. Aqui é uma frase de Jung que faz a gente pensar, né, desse padrão de Deus e de quanto ele é transformador. Ele disse assim que ele não pode provar para ninguém que Deus existe, ele não tem como provar. Mas estudando o trabalho dele, né, que era a psicologia, ele é o fundador da psicologia analítica, ele disse que ele percebeu que existe um padrão de Deus e que esse padrão é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre esse padrão em você mesmo e a vida será transformada. Então, a gente volta a pensar, porque, assim, se Deus não está fora, né? Se Deus não é amor, não é uma pessoa, não é um símbolo, não é uma imagem, não é um atributo, se ele não está num lugar específico, mas ele está, ao mesmo tempo, conectado, né? E é essa marca da criatura no Criador, e ele tem esse potencial transformador, começa a nossa caminhada por perceber esse Deus, né? Por nos conectar com esse Deus. E aí vem duas sugestões, que eu vou passar logo, que está nesse convite que a gente tanto fala aqui, desse rever, desse se atualizar, desse se compreender espírito, que é sentir Deus, criar uma relação com Deus. A gente não sabe o que ele é, mas ele pode estar presente em tudo, né? E criar uma relação emocional com esse Deus, né? Então, esse sentimento, ele vai preencher toda essa necessidade externa de dar nome, de lugar, né, que a gente vem concebendo. E entender que essas concepções que só nos aprisionam, entender como que a gente constrói esse novo padrão, né, e cada um a seu modo. Porque tudo que a gente falou aqui, religião, tudo é família, pessoas que a gente convive que fala de uma forma que a gente tem que temer a Deus, tudo isso que a gente falou são fatores externos, são crenças, né? Mas ao espírito é dado tirar as suas próprias convicções, né? Então, trabalhe Deus e pense em Deus e construa essa relação com Deus a seu modo, de forma que essa relação seja uma conexão,
né? Seja uma conexão, uma relação, um relacionamento mesmo com Deus. E aí vem a pergunta: o que a sua ideia de Deus faz você fazer? Né? A gente vai passar mais rapidinho, não vou dar para ficar fazendo muitas perguntas, mas assim, a nossa ideia de Deus vai moldando também nossas concepções daquilo que a gente trouxe aqui, já até comentamos que é certo, que é errado. E eu me lembro sempre, quando eu faço essa pergunta, de um documentário feito com crianças, até sobre Deus. Eles colocaram crianças, me lembro, acho que de 5 anos a 6 ou 7, numa sala. E tinha um alvo na parede, e a criança ela tinha que acertar esse alvo de costas. E os orientadores explicavam o processo para as crianças e saíam da sala, as câmeras que estavam lá filmando, né, deixavam a criança sozinha jogando. Para um determinado grupo de crianças, eles disseram que elas iriam ficar ali na sala, eles iriam sair, mas que existia uma fada sentada numa cadeira. No outro grupo, eles não disseram nada, só disseram que eles iriam sair, que ela ia ficar sozinha. Todas as crianças que ficaram na sala da fada tentavam realmente de costas, não acertavam. Algumas cumprimentavam a fada, circulavam, mandavam beijo para a fada sentada na cadeira. E o grupo das crianças que não tinha a fada, todos viraram de frente, jogaram e viraram de costas. Todas. Né? E aí entra a pergunta: o que a ideia de Deus faz você fazer? Né? O que é a ideia de achar que alguém está te vigiando, de que alguém pode te punir, faz você fazer ou não fazer? Né? Então, fica a pergunta para vocês pensarem: o que a minha ideia de Deus faz eu fazer e faz eu não fazer? Faz eu julgar o que é certo, o que é errado em mim, no outro, o que é bem, o que é mal, né? Porque também é essa ideia de Deus que faz a gente construir essa ideia de certo e errado e de bem e de mal, né? E faz a gente ter uma tendência a querer o quê com o mal? Se livrar desse mal, né? Em vez da gente pensar o mal, o erro, como um equívoco, como algo que eu preciso educar em mim. Então, quando a gente pensa nessa ideia de bem e de mal e quer se afugentar desse mal, se livrar desse mal, ou esconder o mal, né? Porque não tem ninguém vendo, eu faço quando não tem ninguém vendo. Então, quando a gente pensa nesse mal aí, a gente está se afastando, né, do que a gente fala que é essas leis de Deus, que é esse ser por ser. Né? E quando a gente olha para esse mal, esse erro, esse desacerto, e não se pune, não se culpa, e pensa como algo: poxa, eu fiz tal coisa, não quero mais ser dessa forma, não quero mais ser essa pessoa que age violentamente, sei lá, que se exalta facilmente. E como eu faço isso? Olhando para isso. Se eu não olhar, não vou mudar. Né? Então, a ideia de Deus, a ideia de tudo isso, molda até essa nossa forma de pensar o que é certo e o que é errado e de encarar essas questões, né? Que são relativas. O que é bem para um não é mal para o outro. Para uma sociedade, o que é considerado bem, na outra está tudo certo. Né? Então, a gente entender essa relatividade como fruto desse amadurecimento psíquico. E que essas ideias vão me moldando, né? Vão me fazendo também ampliar essas minhas formas de agir, se eu olho para isso com consciência, que é o convite que o Espiritismo nos faz. A pergunta do Livro dos Espíritos, né? Como distinguir? Então, acabei já falando que tudo que é bem, né, a gente está relacionado a essas leis, e que o mal é infringir essa lei. Mas que o mal, a gente deve entender como esse conceito de equívoco, de ignorância, de eu não sei, né, e buscar se educar. E é também o que define as nossas leis morais, né? Porque a moral é a regra para bem se conduzir, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre a observação das leis de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem de todos. Assim, ele observa a lei de Deus. A fala de Ana Cassiara, né? Aquele bem que eu estou pedindo é bem para quem? Né?
é bem para o coletivo, é bem para todo mundo, é bem para mim? E será que é bem para mim? Né? Então, passa por esses questionamentos. E aí a gente vem também para a fé. Essa fé que deve estar, né, raciocinada em bases lógicas, que eu posso conceber, que eu possa trazer para a minha consciência. Então, o Espiritismo fala muito da fé raciocinada, da fé que você consegue não estabelecer por algo que você desconhece ou que tem medo, ou que você precisa temer, né? Eu repeti, né? Fui redundante. Por algo que você precisa impor ali para livrar de culpa, para se salvar, né? Então, que a fé ela seja algo raciocinado, esteja dentro dessas bases lógicas do seu pensamento. Então, quando a gente fala, leia e tente compreender e tente trazer aquilo para a sua experiência, porque a fé também precisa ser emoção, né? Não a fé, como a gente fala assim, uma fé raciocinada, ela vai te fazer ampliar essa consciência, se perceber nas experiências. Ao contrário, racionalizar a fé faz você seguir qualquer coisa, sem nem saber por quê, de onde veio, quem disse isso um dia, disse por quê, que época era essa, né? Então, é o contrário. Então, a gente fala muito ao longo da história o quanto a gente humanizou Deus, né? E que tal agora a gente divinizar quem somos? Eu sou Deus, somos seres como Deus, a tendência é que sejamos Deus? Não sei, não somos. Mas compreender esse desejo divino. O que é esse desejo divino? Com certeza, a criação é uma vontade divina. Cada espírito é uma vontade divina, vem do divino. E tem um propósito, né? Certamente tem esse propósito, cada um vai encontrar o seu. Então, é esse encontro. Então, divinizar o humano é se colocar como criatura mesmo, criado por Deus, né? Como seres que estão, né, conectados mesmo, né? E isso passa por essa fé que passa pelo emocional. Aí ele fala, né, que a fé cega não é mais desse século. É precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre arbítrio. E a prece? A prece, diante disso tudo, qual é a necessidade que a gente tem da prece? O que vocês acham? Estou no tempo. Tá bom, 10 minutos, viu? A gente ganhei 5. Qual a necessidade da prece? O que vocês acham da prece? Vou tirar a pesca. O que é a necessidade da prece, pensando que Deus... Isso que a gente construiu aqui de Deus. Se conectar, não? Se conectar. E como tomar consciência do que você quer. Que mais? Oi? Encontro. Diminuiu os ruídos para se comunicar com Deus. Eu sempre tive em mente que não existia um momento propício para que a gente pudesse manter o contato com Deus. Então, qualquer hora é hora, qualquer momento é momento. Pode ser sentado, em pé, deitado, de bruços, enfim. E eu vejo a prece como talvez uma meditação. É o momento que a gente para, respira, pensa o que eu quero e formaliza um diálogo com a gente mesmo. Com íntimo, né? Eu acho que, pegando aquilo de uma frase que Adenauer falou, é uma forma de criar uma relação, de criar uma intimidade, de daí haver uma evolução, né? Não ter nenhuma amarra. Eu penso que é a melhor forma que tem de se criar essa conexão.
E que tal criar essa conexão de forma que ela se mantenha constante? Que tal acordar em prece e dormir em prece? Prece e orar, é. Porque a ideia de que eu vinha conversando isso com o Vinícius no carro, porque ele falou assim, ele veio me interrogando, né? E aí, você vai dar aula a Deus? O que é Deus? Veio brincando, assim, conversando sobre o tema. E aí a gente falou exatamente disso, de como a gente ainda oscila. A gente sai da conexão. Eu disse a ele, a minha internet é discada. Eu disco, conecto com Deus, daqui a pouco eu estou ali toda perdida, desarvorada, né? Depois volta, epa, Deus, né? Mas que tal essa conexão ser um Wi-Fi ligado, da hora que acorda, a hora que vai dormir, né? Sintonia, manter essa sintonia. Então, a prece é esse momento de ligação mesmo, né? E do mesmo jeito que a gente vai concebendo Deus de diversas formas e vai evoluindo, a tendência da prece é o quê? Evoluir para um momento que você está orando, não sabe nem que está orando, mas está orando, está conectado, né? Porque a relação espírito-divino é permanente, né? Essa relação ela é constante. Então, a gente cria os nossos momentos, as nossas formas, né? Mas quer dizer que não chega a Deus? Chega, né? Esclarece muitas vezes, dá uma tranquilidade para a gente resolver muitas coisas, às vezes nos acalma, né? Nos fortalece. E não é que está errado, não, mas que tal a gente tentar ligar o Wi-Fi, né, com Deus? Então, alguém quer falar? Elise veio para cá. Não, é sobre a prece, né? Eu estudei quinta, sexta, só quinta e sexta na escola católica, graças a Deus, franciscana, de Freiras, Colégio São José, do Bonfim, né? E lá a gente conversava assim de uma forma bem leve sobre religião, né? Depois, no decorrer do curso, eu vou falar. Mas o que a gente aprendeu assim na prática lá é fazer essa conexão entre o Pai Nosso e a necessidade da oração, né? Quando você fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão não é o pão material, é o pão para a alma. E a prece dá isso para a gente, né? Dá esse alimento para a alma, esse alimento para o espírito. É um momento que você tem para refletir, para conversar com Deus e para se ouvir também. Sim. Então, é um pão que a gente precisa, como o pão do cafezinho da manhã, a gente precisa do pão para a alma também. Vamos, né, elaborando e construindo essa relação com Deus. E ela também vai ser mudando, vai mudando. Porque a tendência é que com esse entendimento, com essa ampliação da nossa consciência, dessa concepção desse divino, e se aproximar desse divino, né? Ao contrário de temer, é estar ali, ó, conectado, em união, em conexão com esse divino. Então, não é um ser que a gente precise temer. Então, só lá no Evangelho tem todos esse capítulo sobre prece, ele fala, aquilo que Deus lhe considerar, se a ele se dirige com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. O que concederá ainda serão os meios de sair por si mesmo de uma dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Ao contrário, geralmente preferem ser socorridos por um milagre sem nada fazer. Sempre o si mesmo, né? Sempre o si mesmo. Não é o mal que elas afastam, mas nos momentos do pensamento que podem causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, impedem-nos de infringir as leis, dirigindo nosso livre arbítrio. Só para botar pimenta, né, como você fala. Se você voltar 2 slides, né, a questão da prece, e se você buscar em todos os livros, né, isso, né, a prece, né, aquele que ele conecta, né, que você falou do Wi-Fi.
Se você for para a Bíblia, né, outros livros, né, religiosos, a prece sempre fala a mesma coisa, mas a gente sempre é empurrado para não enxergar isso. Eu vejo que a prece é um momento que você age como Deus. É o momento que o ser humano se torna Deus. Porque se você vê de onde vêm esses conselhos dos espíritos de luz, né, o mérito, os milagres, tudo vem da prece. E a gente nunca se dá, nem tem, né, essa pretensão de se dar o crédito de realizar façanhas tão grandes como se Deus fosse. Se Deus é tudo, nós estamos incluídos nesse tudo. O ser humano também é Deus. Temos um pedacinho de Deus aqui em cada um, que falta a gente também enxergar. Lógico, né? Não estamos nos comparando com o Pai, mas, digamos, um Deus em formação, em crescimento, que faz parte do todo, com todas essas limitações do mundo material. Mas a prece, para mim, é o momento que a gente se torna Deus e realiza grandes coisas, porque é dali que vêm as soluções, é dali que a gente faz coisas grandes, é dali que a gente consegue realizar grandes obras. E se a gente se conecta, né, com Deus na prece, a gente se torna aquele que estamos conectados também. Então, se tornamos um com Deus, não é? Na prece. E muitas vezes encontramos as respostas que são nossas mesmo, né? Só por serenar e por se conectar. E é interessante a gente pensar isso, né? Como essa busca, porque lá em Joana de Ângeles ela fala assim, sobre ficar buscando Deus, né? O homem deve estudar as próprias imperfeições a fim de libertar-se delas, o que será mais útil do que entender, penetrar no que é impenetrável. E isso foi dito no comecinho, né? Então, assim, encontrar esse sentir Deus, passa, para a gente fechar, acho que é o último slide esse, passa por a gente começar tirando tudo que a gente usa de muleta, né? E se despindo mesmo. É um se despir de muitas crenças, é um se despir de ritual, de amuleto, é um se despir de tudo que a gente acreditou ou criou para se encontrar, né? E aí, esse sentir Deus, ele começa a ser possível quando a gente vai vivendo essa conexão nessa simplicidade, nas questões que acontecem rotineiramente na nossa vida, né? Porque a gente pensa assim, o ser perfeito tem uma vida plena, de paz. Será? Não. Ele passa por tudo isso sereno e em paz, né? Mas é uma forma de lidar com essa realidade, é uma forma de olhar para essa realidade construída pelo próprio Espírito e com um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, com autodeterminação, entendendo a sua responsabilidade em cada um dos processos, mas principalmente a sua potência, porque o Espírito ele é uma potência. Ele desconhece, nós desconhecemos a potência que nós somos, né? E a fé é colocar isso em ação. A fé é colocar esse potencial do Espírito em ação, a favor, né, dessa transformação. E se sentir mesmo dono disso, responsável por isso. E quando a gente ouve isso e fala, assuma a responsabilidade, às vezes, né, a gente enxerga como algo muito grande, mas justamente por a gente não compreender essa potência que é o Espírito, né? E para a gente sempre pensar também que Deus está nesse processo desse pensar. Ele faz parte do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. Mas a gente precisa encontrar essa conexão, né, interna, que é de dentro para fora e não de fora para dentro, como a gente foi construindo e projetando, né, ao longo da história, quando a gente humanizou, quando a gente criou símbolos, em tudo que a gente passou. Então, é um processo que é o contrário agora. Eu vou me conhecer para encontrar Deus e não buscar lá fora esse Deus que faz parte, né, de quem nós somos.
Alguém levantou a mão. É você. Só para a última para encerrar. Só para encerrar. É que eu li uma frase uma vez e eu queria dividir aqui na turma, e fez muito sentido para mim. E uma vez a espiritualidade lá na Casa do Caminho falou para eu meditar. Então, a frase dizia assim: orar é você falar com Deus. Meditar é você escutar Deus. E um complementa o outro, na minha opinião. E muitas vezes esse escutar a Deus é do divino que está em você, né? Que é você, o Espírito. Então, encerramos? Oba! Obrigada, gente. Obrigada, Lai.